A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, Filemão só tem um capítulo, verso 24, que diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha que coisa bonita, Paulo tinha alguns homens que cooperavam, Marcos, sobrinho de Barnabé, Aristarco, Demas, que mais tarde acabou até deixando Paulo, e Lucas, meus cooperadores. Como é bom termos cooperadores na obra de Deus. Isso aqui mostra que ninguém faz a obra sozinha, nem o grande apóstolo Paulo fez a obra sozinha. Sempre precisamos de cooperadores. Aqui Paulo menciona 4, Marcos, não é? Aristarco, Demas e Lucas. Mas eu queria falar desse último personagem que Paulo menciona como seu cooperador, Lucas. O que nós podemos saber acerca de Lucas, de acordo com a Bíblia? Primeira coisa, está aqui, que ele era um cooperador de Paulo. Olha, Paulo foi o grande apóstolo, o maior exemplo de apóstolo que nós temos, mas tinha um bom cooperador que era Lucas. Também sabemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11, que Lucas era companheiro de Paulo. Olha só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é útil para um ministério. Então Lucas ficou com Paulo e ficou praticamente até o fim, porque 2 Timóteo é uma das últimas cartas que Paulo escreve. Mas que mais nós podemos saber de Lucas? Olha, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Olha só, Paulo menciona Lucas em pelo menos 3 cartas. Filemão, 2 Timóteo e também nessa carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 14. Ele diz: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Lucas, o médico amado. Aqui nós vemos mais 2 coisas de Lucas. Primeiro, a sua profissão, médico. Segundo, ele era amado. Olha só, então sabemos que Lucas era cooperador de Paulo, companheiro de Paulo, era médico. Alguns até dizem que era o médico pessoal de Paulo e era amado. Isso é importante, ser amado pelos irmãos e pelos obreiros. Também sabemos que Lucas escreveu o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, Lucas, capítulo 1. Mas Lucas não foi discípulo direto de Jesus. Como é que ele escreveu, então, o evangelho? E aqui, do verso 1 ao 4, ele diz: Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, ao dizer isso, alguns já tinham escrito antes, quem sabe Marcos ou Mateus, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu também a mim conveniente escrevê-los, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem haver informado minuciosamente tudo desde o princípio. Lucas não só escreveu o livro que leva o evangelho, que leva o seu nome, mas Lucas também escreveu o livro de Atos. Em Atos, capítulo 1, nós temos ele mencionando Teófilo novamente, essa figura misteriosa. Teófilo diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, o primeiro tratado era o evangelho, acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar. Então, agora ele também descreve, nesse segundo tratado, nesse segundo volume, o livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento. Poderíamos dizer que Lucas também é historiador, e Lucas, entre o Evangelho e Atos, escreveu a maior parte do Novo
Testamento, não é? Escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos. De acordo com Lucas 1:3, olha só, pareceu-me também a mim conveniente escrever ao excelentíssimo Teófilo por sua ordem. E no verso 1 ele também diz, pôr em ordem. Então vemos que Lucas era organizado. Outra coisa, ele diz, por sua ordem, havendo-me informado, Lucas se informou do que aconteceu, mas olha só, havendo-me informado minuciosamente. Lucas era organizado, Lucas era informado, Lucas era detalhista, minuciosamente de tudo desde o princípio. E ele fez uma obra-prima maravilhosa, o Evangelho de Lucas. É o evangelho mais histórico, mais completo. Por último, em 2 Timóteo, nós já mencionamos 4:11, quando Paulo fala acerca de Lucas, o médico amado, mas olha só o que Paulo também nos diz acerca de Lucas. Só Lucas está comigo. No verso 16, Paulo diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam, mas Lucas estava com Paulo. Então Lucas era fiel. 10 coisas que sabemos de Lucas: cooperador de Paulo, companheiro de Paulo, médico amado, escreveu o Evangelho, o livro de Atos, era organizado, era informado, era detalhista e era fiel. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.